Sejam muito bem-vindos aqui ao espaço Empreender e Liderar da plataforma Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, e falando aqui em nome da Comunica RH, recebemos aqui no nosso espaço para falar sobre empreendedorismo e sobre liderança uma convidada especial, a Thaís Guerra, e nós já vamos começar o papo. Thaís, por gentileza, se apresente, fale aqui para o pessoal quem é a Thaís. Uhum. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Dalmo. E sem mais delongas, meu nome é Thaís Guerra. Eu sou desenhista industrial pelo FRJ, desenhista industrial de projeto de produto. Então, eu faço coisas físicas, não faço logo. E eu tenho mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo IMA, Instituto de Macromoléculas da FRJ. Então, eu saí do desenho industrial, fui me aventurar na química, em novos materiais, e no meio desse caminho acabou surgindo a minha startup, que não foi planejada, ela foi acontecendo, chamada Floritec, em que a gente trabalha, e aí um breve resumo, a gente trabalha com desenvolvimento e operação e instalação de máquinas de coleta de resíduos sólidos. São máquinas inteligentes e com gamificação, em que você descarta o seu resíduo ou o seu lixo, e em vez de você não ganhar nada com isso, a gente transforma aquilo em pontos, e os pontos te trazem algum benefício, seja um desconto, seja um voucher, seja um brinde. E aí a gente traz com propósito uma mudança cultural, em volta do descarte correto, né, atrelado à tecnologia. Bom, você falou que foi assim meio sem querer, né, que você entrou no empreendedorismo, mas como que surgiu essa ideia ou como que ela apareceu, a ideia do empreendedorismo apareceu na tua vida? Eu acho ótimo, porque normalmente a gente escuta histórias de alguém que tinha algum problema, algum familiar passou por alguma situação, a pessoa se revoltou com algo que aconteceu na vida dela. Só que no nosso caso foi diferente pelo seguinte: o meu atual sócio, o Gabriel, que é o meu braço direito aqui na Floritec, ele na época, a gente tinha feito iniciação científica no laboratório da Escola de Belas Artes. Ele era da eletrônica e computação, e eu do desenho industrial. E aí ele queria montar uma equipe para um hackathon, que é uma maratona de programação, chamado Hack in Rio, que ia ser a primeira edição, prometendo que era a maior edição, assim, da América Latina, e o pessoal, dessa área de desenvolvimento ficou, super ansioso e animado, que era algo diferente. E aí o Gabriel, ele precisava de uma designer ou um designer, e ele não conhecia ninguém, além de mim e mais outra amiga do laboratório. E aí ele havia me convidado, eu já tinha prestado a mentoria de design em um hackathon que ele havia promovido, então ele já meio que já estava mais ou menos sabendo do que o que eu poderia trazer para a equipe. E aí ele me convidou para esse hackathon. A gente tinha escolhido o cluster, né, a área de atuação de indústria 4.0, que era onde toda a equipe, né, estava mais animada, conhecia mais. Chegando no evento, a gente descobriu que tinha acabado com esse segmento, e a gente escolheu o segundo, mais próximo do que a gente teria algum interesse, que era a Cleantech. Cleantech são startups que resolvem problemas relacionados a resíduos sólidos com tecnologia. Então, a gente se denomina uma Cleantech até hoje. E aí, nesse hackathon, a gente propôs uma solução de plataforma, que não existe mais nesses moldes, que era uma plataforma gamificada, visando engajar o público na questão da educação ambiental, da reciclagem. Do hackathon foi muito legal, assim, a gente teve feedback bem interessante. Eu não sabia nada de pitch, nada de modelo de negócios, eu era só uma designer, aprendi já muita coisa lá. E aí o pessoal, no final do hackathon, ficou muito animado com a ideia, principalmente o Gabriel. E ele quis puxar todo mundo para a gente continuar o projeto depois do evento. Eu falei que sim na época, mas já sabendo que, pô, eu vou falar assim aqui, mas eu sei que daqui a 2 semanas vai morrer. E aí eu tô em 2023 falando da Flora que nasceu lá. A gente manteve só o nome. E depois disso mudou muita coisa, praticamente né, outro negócio.
Então, por isso que eu digo que foi sem querer, não foi muito planejado, foi acontecendo. Depois do hackathon, a gente acabou indo para um evento, aí que foi da onde teve mais o start para ser um negócio. Um evento em que teve uma palestra de um rapaz chamado Lucas, da Ciclo Orgânico, que ele havia comentado com a gente que ele participou de um programa de aceleração que mudou a empresa dele. Era um projeto ainda, mudou da água para o vinho, e era do segmento de cleantech. E a gente ficou muito animado, esse programa era o Chá Iniciativa Jovem. E a gente resolveu tentar, o primeiro programa, assim, ver qual que era. E foi nesse programa que a gente viu que tudo que a gente estava querendo não fazia sentido, era ruim de monetizar, era bonito para o hackathon. E lá a gente aprendeu muitas coisas básicas, seja de administração, governança, marketing financeiro, estruturação de plano de negócios. E aí a gente, faltando menos de um mês para a banca final, a gente pegou todos os nossos dados, entrevistas, análise de campo, a gente viu que nada fazia sentido para o impacto que a gente queria, se era para ser um negócio sério de verdade, o que a gente tinha não fazia sentido. Então eu e Gabriel, a gente fez uma imersão, assim, numa salinha lá da FRJ, a gente fez tipo um mini hackathon nosso. A gente pegou o que cada um tinha de habilidade, pessoal que dominava, habilidade, profissional, na verdade, o que a gente sabia fazer e o que a gente tinha de dado, e como a gente entrelaçando tudo isso, poderia resultar em um negócio. E foi daí que surgiu o começo de uma máquina de coleta. E aí, esse foi o começo e depois disso aí é outra história. Olha que interessante, uma coisa que você trouxe aí, né? Muitas vezes a teoria ela não se mostra efetiva na prática, né? Então, o que você falou é bem interessante, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi essa transformação, né? De você perceber que, e eu acho que teve uma pessoa, né, o Lucas, que você falou, que é a pessoa que dá aí o start para vocês começarem a pensar de uma forma mais prática, tirando a ideia da teoria, né, e colocando ela num plano mais de execução. Então, a gente está falando aqui para pessoas, né, de países diferentes, mas dentro do contexto, eu acredito que seja desse contexto de empreendedorismo, e principalmente quando a gente fala de startup, as pessoas devem ter as mesmas dores, né? Então, contam para a gente um pouquinho essa tua experiência do que funcionava, o que vocês achavam que funcionaria na teoria e que vocês receberam esse alerta aí, falou, olha, não é bem assim. Na prática, você tem que fazer de uma forma diferente. Legal. Eu acho que para começar, uma coisa que aconteceu com a gente que hoje em dia eu vejo com muita mais clareza, porque aparecem pessoas falando mesmo, é o seguinte: "Cara, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu não faço a menor ideia de onde começar. Eu acho que eu quero fazer isso, aquilo, vender para não sei quem, mas eu não faço ideia de por onde começar". E eu acho que a gente naquela época estava assim, só que ainda não sabia admitir que não sabia nada. A gente não sabia que não sabia. E talvez se não tivesse rolado esse toque de um programa que, no caso desse conhecido nosso, mudou o negócio dele, talvez se não tivesse acontecido isso, a gente não teria se empolgado tanto, né, porque apesar de ter um lado que fala que empreendedorismo é muito bom, você vai ficar rico, dominar o mundo, tem outro lado que às vezes até pesa muito mais, que não é o glamorizado, que é você vai perder muito dinheiro, você vai se estressar, você vai trabalhar, 25 horas por dia. Então acho que na verdade a gente É a teoria e a vida como ela é, né? exatamente. Boa parte das vezes a gente está na vida como ela é, quer trabalhar muito, mas engajado e acreditando naquilo de verdade. E aí eu acho que isso foi bacana, esse toque, que veio de fora, não partiu da gente de por onde dar o start de maneira prática. Então foi de ter um programa que, quase pegava na mão e falava: "Olha, você tem que fazer isso, isso, aquilo". Apesar da gente ter alguma noção, eu trago do design algumas metodologias de você poder entender melhor o cliente, poder saber como você tem um produto que vai se encaixar melhor com as demandas, mas isso aplicado a um negócio, a fazer dinheiro, que faltava essa lacuna.
E aí, só recapitulando, Dalma, eu acho que você fez uma segunda pergunta depois disso. Não, foi exatamente para entender esse processo, e você agora acabou trazendo uma outra ideia bem bacana, que é o seguinte: normalmente, quando as pessoas olham as startups, principalmente as startups de sucesso, que acabam sendo a referência para quem quer começar, as pessoas elas olham o final, ou seja, quando a startup já passou pelas fases de alavancagem, já o produto já não tem mais MVP, já está trabalhando efetivamente, teve todos os aportes e tal, virou um unicórnio. Aí as pessoas pegam esse modelo e elas querem começar um negócio pelo final das startups, dos cases de sucesso. Então, assim, eu não sei se você concorda comigo, então, por favor, você que está vivendo isso, o que eu diria para quem está pensando em entrar no mundo do empreendedorismo, e principalmente nessa área de startup, quando você pegar uma startup de sucesso, vai lá no início, veja como que ela foi criada, como as dificuldades que as pessoas passaram para chegar até a rodada final, a consolidação da startup como uma empresa já consolidada. Eu não sei se eu falei besteira, mas você me corrige aí. Não, de jeito nenhum. É por isso que eu gosto muito de ler história de perrengue dessas empresas, tanto de livro quanto série agora. Agora eu tô vendo algumas séries que mostram mais como foi, tirando um pouco da parte mais hollywoodiana. E no começo, eu diria até um pouco agora, mas hoje em dia menos, foi muito perrengue, porque a gente trabalha com um produto físico. Então a gente trabalha com software e hardware, e toda a estrutura que é a da máquina. E tudo isso custa muito mais dinheiro do que uma startup convencional que normalmente trabalha só com software. Então a gente gosta de brincar que aqui a gente passa 2 vezes mais dificuldade e mais raiva pelo fato de ter o hardware em si, né. A gente não tem somente o item que a gente xinga, que é o software, mas o que a gente chuta. Então no começo, eh, a gente não tinha recurso além do próprio bolso e também estava ainda sem muito recurso próprio para poder investir. Então a gente tinha que fazer piloto e até um pré-piloto com recursos muito pequenos e a gente sabendo que não era o melhor componente, mas era o que a gente conseguia pagar e conseguia validar alguma coisa. E a gente fazia muita gambiarra atrás de gambiarra, para tentar levar para frente, né. Apesar de no começo, por conta disso, muita coisa ter dado errado, assim, e isso ter gerado muito manutenção e retrabalho, mas era o que a gente conseguia, né. Hoje fala-se muito do bootstrap, que é você usar seus próprios recursos, mas o bootstrap no nosso caso no começo era a única alternativa, né. Nem para investimento anjo era um estágio, assim, muito de dúvida, de incerteza. Então a gente pegou o que tinha de bolso, conseguiu fazer até um piloto na época, que foi no auge da pandemia, a gente fez junto com o Hortifruti, em Tatuapé, Hortifruti Natural da Terra. A gente fez 4 máquinas com um modelo mais antigo, que a gente não usa mais. A tela nem era touch, porque era muito caro para a gente comprar. A gente colocou um tecladinho de membrana para a pessoa botar o CPF dela. Tinha alguns sensores que não eram os melhores do mercado, mas era o que a gente conseguia comprar e poder disponibilizar. E muita coisa deu errado, muita coisa deu certo, mas muito mais deu errado. A gente tinha que ir correndo fazer a manutenção, descobria que o pessoal tirava da tomada, dormia em cima do fio, enfim, foram muitas situações catastróficas que a gente não previu, e eu acho que hoje em dia, talvez, se não tivesse acontecido, a gente também não teria previsto, porque são coisas do comportamento humano mesmo. Mas assim, foi uma época de perrengue e pouco escalável. Mas aí, por exemplo, a gente vira e mexe, sente que está fazendo errado, não está indo legal. E aí, por exemplo, eu descubro que no começo do Airbnb, eles iam de casa em casa, os founders, para tirar foto dos apartamentos. Em que mundo isso é escalável? Não é. Mas às vezes é o que dá para fazer na época. E apesar da gente sempre
ter uma época, assim, no passado em que a gente achava que, cara, ou a gente vai morrer aqui nadando, ou vai morrer nadando, apesar disso a gente continuava fazendo. Então teve épocas mesmo que a gente sentava e falava: "Cara, a gente está prospectando cliente, não está dando em nada". E a gente também não tinha produto, então fica difícil, atrair cliente, porque o que a gente tinha feito de experiência era um piloto que deu muito muito errado. A gente Pra não dizer que foi errado, a gente conseguiu muita experiência, assim, de análise de campo, de entendimento de consumidor, mas experiência não paga boleto. Então acho que a gente teve um começo de muito aprendizado, muito erro, gastar, tirar muito dinheiro do bolso, o que é totalmente comum, né, nesse meio, mas eu diria que ainda mais para uma equipe que no começo era eu e o Gabriel, meu sócio, nossa, a gente fez 4 máquinas no auge da pandemia, sem ter fornecedor aberto, com a China com os preços lá no alto, a gente tendo que importar. A gente sem se encontrar, então o meu sócio é de Magé, e eu sou do Rio, então a gente tinha que fazer, solda de componente, tinha que fazer, a configuração do microcomputador que a gente usava, então a gente passou noites e noites fazendo acesso remoto. Ele de Magé, acessando meu computador, para a gente poder programar as placas, à distância. Então foi muito perrengue. Bela experiência. Agora, você está falando aí do conceito também da parte do software. O software não só para gerenciar a questão da coleta, da pesagem, né? Mas, o cadastro do cliente, mas fala um pouquinho sobre esse conceito. A pessoa que. Qual é o benefício que a máquina de coleta inteligente ela traz para a empresa que coloca a máquina lá e para a pessoa que vai descartar o lixo lá. Como é que é feito, como é que é esse conceito aí, como é que os dois lados têm benefícios aí com isso? Legal. Para a empresa, o principal valor que a gente gera, claro que isso depende de empresa a empresa, cada uma às vezes está mirando em um pilar diferente, mas o principal é poder entender melhor a respeito do seu consumidor. A gente traz os dados de pós-consumo, que são dados complementares aos dados que ele tem numa venda. E dados de pós-consumo são os dados de descarte. E poucas empresas, assim, hoje em dia se dão conta de que é realmente algo que pode ajudar a alavancar tanto campanha de marketing, quanto você fidelizar mais o seu consumidor. Além disso, do dado de pós-consumo, outra coisa interessante é, claro, você ter também a coleta e a logística reversa dos seus produtos. Então, se eu sou uma indústria de bebidas e eu produzo garrafas para colocar um refrigerante, para mim, às vezes, é muito mais caro produzir uma nova garrafa do que fazer a logística reversa desse material. Com a logística reversa desse material, eu consigo economizar muito em produção, ter mais agilidade e, de quebra, consigo elaborar alguma campanha, alguma promoção para, com esse retorno, com essa logística reversa, eu trazer o meu consumidor para levar ao meu ponto de venda e eu entender quem é mais sobre aquele consumidor, o que que ele está consumindo de verdade e o que que ele está interessado de receber e como que eu posso atrair ele novamente para voltar no meu ponto e vender de novo, e de novo, e de novo. E aí eu crio em cima desse consumidor um feedback positivo em relação à minha marca, né, tipo: "Poxa, a marca da Thaís ela se preocupa com a logística reversa, ainda estou ganhando algo com isso". Então a pessoa, ela também fica motivada e se sente prestigiada quando ela tem um beneficiamento. E Então, o aí isso eu retorno já trago de feedback de cliente nosso. para a empresa também acaba gerando um retorno de marca, né? Exatamente, você consegue trazer a sua empresa alinhada a uma iniciativa que não só de sustentabilidade, mas também com uma inovação de tecnologia, tecnologia feita aqui no Brasil mesmo. E no caso, para o consumidor, a pessoa que está lá descartando, ela tem que criar uma conta, é isso? Num Ela aplicativo ou na própria máquina? O aplicativo da máquina, ele é bem enxuto, a gente teve a preocupação de tornar a experiência mais rápida e intuitiva possível, então são 4 telas de interação. Você pode descartar usando seu CPF,
ou sem CPF. Com o CPF, a gente consegue colocar os pontos no seu cadastro. Sem o CPF, você consegue descartar, mas você não recebe os pontos naquele momento. Thaís, eu descartei, não disse quem eu sou. Será que eu consigo depois fazer um cadastro para trazer esses pontos, para, esqueci a palavra, para resgatar esses pontos? Consegue. Aí a pessoa faz o cadastro na nossa página no celular mesmo. Não faz na máquina. Na máquina a gente coloca só para descarte para não ter tempo gasto à toa. Entendi. E aí, esse cadastro a pessoa faz, ela vai descartando, ela vai ganhando pontos, e os pontos ela tem que trocar especificamente na loja, no ponto ali onde ela faz o consumo, ou já existe uma rede onde as pessoas podem usar esses pontos aí em várias outras marcas? Uhum. Tem 2 possibilidades. Normalmente, o que a gente faz é o seguinte: a gente tem a plataforma, que é um web app, então não tem que instalar, é uma página mesmo, que o consumidor ele consegue acessar pegando pelo QR Code que tem na máquina, e ele consegue entrar na conta dele. Essa conta é como se fosse o extrato de pontos, e aí ele consegue trocar, pelos benefícios. Agora, existem casos específicos, como no Parque de Ibirapuera, que a proposta foi diferente. Na própria máquina, após o descarte, você consegue escolher entre 4 marcas no Parque Ibirapuera para você gerar um voucher. Então, por exemplo, a Oakberry, para você consumir açaí com desconto. A própria máquina, quando você escolhe a Oakberry, por exemplo, na tela seguinte ela já gera um código, um voucher. E aí você tira foto com o celular mesmo e apresenta no ponto de venda e já tem direito a resgatar o açaí com desconto, para consumir no mesmo dia. Bem interessante. Agora, vamos falar da tua preparação. Qual a importância que você acha que tem a preparação? Porque, óbvio, tem pessoas que você vamos dizer assim, você já avançou muito aí na carreira acadêmica também, não só na parte do empreendedorismo, né, na parte profissional. Você já fez o mestrado, então é uma pessoa que está constantemente aí buscando essa atualização acadêmica. Mas qual é a importância que você vê, para o teu caso, dessa formação acadêmica? O que isso contribui ou contribuiu especificamente para o teu negócio, para você se atribui o sucesso do seu negócio também a essa preparação? Uhum. Da minha experiência, tem a parte acadêmica e a parte não acadêmica, que eu acho que influenciou muito mais do que a acadêmica. Na acadêmica, pelo fato de eu ter feito o desenho industrial, que é focado a você desenvolver um produto para solucionar problemas reais de pessoas reais, muito além de ter um produto bonitinho, toda a metodologia que a gente aprende para conceituar, testar, validar e colocar no mercado, me auxiliou hoje em dia na Flórica. A gente trabalha com um produto físico que propõe trazer um impacto na vida das pessoas. Então, muito da solução é todo o design, todo aspecto do design, seja na estrutura, seja no aplicativo, é pensado e tem um motivo. Nada ali é para ficar apenas bonitinho. O tamanho da porta tem um motivo que a gente validou, testou, e a gente testou outros tamanhos e não deu certo. O tempo de tela tem um motivo bem específico, a cor tem um motivo específico, o tamanho, enfim, tudo é planejado. Eu diria que essa formação ajudou bastante. O mestrado eu até que não diria que ajudou, porque foi numa época que eu queria me desafiar a ir para outra área e ver se eu teria sucesso. Tive que aprender muita coisa do zero, entrar em laboratório, criar material, fazer análise que eu nunca tinha pensado que existia. Então, para mim, foi mais como um desafio pessoal. E aí, de formação não acadêmica, eu participei de muitos programas e ainda participo quando surge alguns interessantes, programas que têm a ver com startups, acelerações. Então a gente começou na Shell, isso foi bacana demais, assim, ajudou a gente a começar a ter maturidade. A gente passou, por exemplo, pela BlackRock,
A BlackRock foi um marco bem bacana, que trouxe amadurecimento no negócio, com especialistas de empresas consolidadas, e a BlackRock foi um canto que ajudou a gente a se sentir mais acolhido e trazer empreendedores que estavam na mesma situação que a gente, e a gente poder entender que estava tudo bem o que estava acontecendo de problema e era totalmente possível de contornar. Foi uma aceleração que ela é voltada para startups de B2B com produtos de tecnologia, focado em lideranças pretas ou pardas. Então a gente criou todo um contexto de acolhimento, sem ser aquela ideia de sangue nos olhos de startup raiz, mas sem tirar a questão do vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em vender, vamos pensar em dominar o mundo, né? E aí depois participei também do Precap Lab, que foi um programa de pré-captação, também focado em lideranças diversas, e com mentorias de pessoas vindas de fundos de investimento. E eu acho que, para mim, acho que está sendo de muito valor entrar nesses programas e também criar uma rede de conexão, mas não em qualquer programa, né, a gente tem que fazer uma seleção, porque o que mais tem por aí é programa para startup e se for fazer todos, a gente também não faz o negócio. Mas se você escolher um programa certinho que tem a ver com o seu negócio, e com o seu momento, eu acho que e a contrapartida daquele programa, eu acho que é melhor do que qualquer graduação em economia ou engenharia de produção, por exemplo. Olha, você falou um negócio aí que eu bato muito também quando eu faço palestras, treinamentos, que é a questão do resultado. Empresas existem para dar resultados. Então, por mais que a gente esteja falando aqui que dentro de um contexto de ESG, a sua empresa é uma empresa que está muito antenada, alinhada com esse conceito, né? Ela também precisa dar resultado. Então, como é que você faz para equilibrar os resultados financeiros e os resultados sociais da Flori? Uhum. É legal que a gente trata de sustentabilidade, mas eu acho que o principal ponto é a sustentabilidade financeira. Tanto que a gente até chegou a mudar um pouco a nossa comunicação, a gente tratava muito de sustentabilidade ambiental. Só que a gente viu que, na verdade, a gente coletava dados, além de resíduo. Então, quando a gente muda um pouco a história que a gente conta e traz para os dados, a gente consegue também até gerar mais valor em proposta comercial, né? A gente vai além do óbvio de coleta. E aí como que a gente faz? O nosso modelo de negócio, a gente tem um custo de fabricação, que tem a ver também com importação, tela touch, né, que não é barato. E aí para poder equilibrar as contas, a gente faz uma taxa de setup, que consegue viabilizar o começo de produção, e aí depois a alocação mensal. E aí com a alocação mensal a máquina se paga em pouco tempo, em cerca de 3, 4 meses, e aí fica mais equilibrado. E o lado bom é que para a gente fazer a coleta e gerar valor, a gente acaba, esbarrando sempre na sustentabilidade, porque foi aonde o negócio nasceu. E eu acho que, pelo fato da gente ter pensado em monetização com impacto desde o começo, ajudou bastante a trazer isso lá do comecinho para cá. Tem muitos casos de empresas que nascem pensando mais no impacto e depois vê que tem que ter dinheiro, vira quase uma ONG no caminho, e às vezes o contrário, às vezes pensa muito mais no dinheiro e depois quer colocar em algum lugar um impacto ambiental ou social. E quando é assim, você percebe você vê que o negócio ele meio que teve um anexo, né, para poder fazer sentido, tanto no impacto quanto na monetização. Acho que uma das coisas que a gente acertou no começo foi isso, foi de ter desenvolvido desde o comecinho o impacto, a sustentabilidade atrelada à monetização. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, e que é essa questão dos dados, né? Eu entendo que hoje dados são o petróleo do passado. A única coisa que a gente tem que
pensar e tomar cuidado é que dados por si só, eles não têm tanta relevância ou tanta utilidade se ele não for tratado de maneira adequada. Então, faço até uma analogia. Por exemplo, se eu te der um barril de petróleo, para você, vai ser um barril de petróleo. Você não vai ter como fazer nada com ele. A partir do momento que você tem a possibilidade de refinar esse petróleo, aí você tem um combustível que aí sim, isso tem a utilidade prática para a gente. Então, eu gosto de fazer uma analogia com dados dessa forma. Os dados são o petróleo bruto. E quando você utiliza isso de forma inteligente, aplica aí metodologias para transformar, né, para fazer o refino desses dados, transformar em informações, aí sim, aí você tem um material riquíssimo e hoje eu diria que o grande interesse aí do capital hoje em dia é a captação de dados para refinar e gerar informações, né? E isso daí a tua startup está fazendo aí com muito sucesso, né? Com certeza, a gente tem, para tornar isso muito mais claro e não ser só um Excel com números pretos no fundo branco, a gente tem um dashboard na nossa plataforma Web App. Então, a mesma plataforma que o consumidor pode acessar o extrato dele, e ali ele tem os dados do descarte, só que interpretados, o cliente que está contratando também tem acesso à plataforma na entrada de empresa. E ele consegue ver um dashboard com atualização em tempo real dos dados de descarte das máquinas que foram contratadas. Quantas pessoas descartaram, o peso médio, emissão de CO2 que foi evitada, horário de tendência, e, enfim, ele consegue também exportar, se ele quiser pegar aqueles dados e tratar da maneira que preferir, relacionar com dados de venda, ou ele pode se guiar pelo dashboard e acompanhar, momento a momento. Então a gente se preocupa exatamente nisso, né, a gente também tinha entendido que trazer o dado pelo dado ele não tem valor, assim, a não ser que você traga uma interpretação, e você consegue também gerar muito mais valor em cima daquilo, você valoriza muito mais o seu negócio, e o cliente também, você já está tirando o ruído do que ele pode fazer com aquilo. E agora, quais são os próximos passos, né? Vocês já estão no mercado, já estão com máquinas instaladas aí em alguns pontos. Quais são os próximos passos dentro Legal. dessa trilha de empreendedorismo? Esse ano, o nosso documento de metas, ele está bem ambicioso, mas tem algumas vertentes. Bom, primeiro é expandir, agora nesse próximo mês a gente vai expandir a operação para Minas e para o Sul. Então a gente sai do Espírito Santo, São Paulo e Rio, que são os 3 principais estados que a gente está, e expande para mais 2 estados. Depois, aí outros pontos, né, da nossa trajetória para esse ano que a gente mapeou. Tornar a tecnologia muito mais robusta, elegante e rápida e com menos chances de dar problema. Tornar algo lisinho, lisinho, um arroz e feijão muito bem feito, para minimizar manutenção, minimizar atualizações. A gente já conseguiu reduzir bastante ruído, então a gente já tem, uma tecnologia muito mais elegante e que funciona muito bem, mas a gente quer deixar ainda melhor, a gente quer deixar de ponta e com custo-benefício muito mais atrativo em relação a soluções similares. Outro ponto agora a gente está aumentando a equipe, trazendo desenvolvedor, trazendo operações, trazendo administração, para a gente poder ter um olhar que a gente consiga expandir muito mais rápido, assim como diminuir o tempo de fabricação de máquina. E outro ponto interessante para esse ano, que eu gosto muito de comentar, é que a gente vai implementar a máquina na Rocinha. A gente vai colocar cerca de 20 máquinas na favela da Rocinha. Então, eu saio do modo comum de colocar uma máquina com tecnologia, baseada em internet das coisas, que gera dados, isso e aquilo, apenas em locais privilegiados de classe média, classe alta, e coloco também num contexto de comunidade, para a gente poder também entender como que funciona
o público consumidor daqueles locais. E a gente sabe que a favela teve um crescimento econômico depois de 2015 que foi absurdo. Então, aquele pessoal consome muito, e as marcas deveriam estar se atentando mais àquilo para gerar muito mais valor, tanto para o público quanto para elas. Então, a gente vai colocar na Rocinha e é um marco bem bacana para a gente, mostrando que o que a gente traz de ideia de democratizar esse descarte inteligente, e pulverizar é realmente, assim, de verdade mesmo, né, sair do meio comum, de colocar em locais, mais óbvios. Bom, sucesso aí para vocês. Nós já estamos chegando aqui no final dessa conversa com a Thaís Guerra, fundadora, CEO da Floritech. E eu deixo aqui o espaço, né, aberto para você, Thaís, fazer suas considerações finais, lembrando que essa nossa conversa está sendo assistida por outros países de língua portuguesa. Então, você pode deixar aí o seu contato, se de repente, né, você não falou que está previsto, mas pode ser que alguém de fora do Brasil tenha interesse no modelo de negócio. Como é que faz para entrar em contato com vocês? As suas considerações finais e o meu agradecimento, mais uma vez, por essa tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Bom, já que você tocou no assunto de países que falam português, a gente tem uma grande vontade de ter operação em Portugal. E eu acho que falta ainda um pouco a gente fechar a operação aqui, colocar em mais locais no Brasil para a gente poder entender cenários diferentes, e migrar para Portugal. E também a gente estava começando a conversar negociações para colocar no Uruguai, e na Argentina. Como tem a questão de língua, de cultura, de distância para frete, fabricação, a gente ainda não avançou muito. A gente está primeiro, né, fortificando mais a operação aqui no Brasil mesmo. Mas para a gente é um passo crucial expandir para esses países da América Latina e Portugal, principalmente, por conta do que tem de solução de coleta inteligente, que a gente tem quando existe, né, são máquinas muito caras, que até para fabricar e locar são para outros países também fica pesado. Então a gente quer trazer uma solução alternativa com um design bacana, uma interação, mais bacana ainda, para a gente poder realmente poder engajar e trazer educação ambiental, acessibilizar esse tipo de tecnologia. E eu acho que a experiência, que a gente está tendo, está dizendo que vai funcionar também em outros pontos. Ainda faltam algumas validações para ter certeza. E eu sei que Portugal, por exemplo, está com muito projeto relacionado a ISG, Web3, IA, IoT, então eu acho que seria um bom fit para a gente. E outros países, assim, a gente já tem em mente que vai entrar no roadmap em algum momento, a questão é quando. E eu acho que no mais é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, você pode achar, o meu LinkedIn, que é Thaís, com H, Guerra. Você pode achar também no Instagram, Thaís G. Guerra. A Flore, você pode achar www.flore.tech, é só isso. Ou Instagram ou LinkedIn também, só colocar Floretech. Mandar um alô em qualquer um desses contatos que a gente responde, ou um e-mail, pode ser thais@flore.tech ou contato@flore.tech. E se tiver alguém de outros países interessado e tiver contatos para a gente conversar, eu vou agradecer bastante, que vai ser muito legal poder se aventurar em outros ambientes. Bom, maravilha. Mais uma vez, eu agradeço a você, Thaís, por estar conosco e compartilhar a sua história no nosso espaço Empreender e Liderar, aqui no Comunica RH. E eu vou me despedindo por aqui. Encontro vocês numa próxima oportunidade.